Paz do Senhor, irmãos. Você pode ficar de pé. Abrir o seu coração mais uma vez. Nós viemos aqui para prestar o nosso culto ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus de poder. Fecha os teus olhos agora. Levanta a tua voz. Coloca o teu coração diante do Pai. Eu não sei como você entrou aqui. Não sei se você está triste ou desanimado, ou precisando de uma resposta. Eu não sei como você está, mas Deus, aquele que sabe todas as coisas, também tem a solução para todas as coisas. Ele tem cura para o ferido, Ele tem energia para aquele que está desanimado. Ele tem libertação para aquele que se sente oprimido. Esse é o nosso Deus. Então ergue a tua voz agora. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estar na tua presença, por estar nesse lugar, esse lugar que foi preparado para adoração ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja, pelas pessoas que o Senhor colocou aqui dentro. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Eu quero te pedir hoje, Senhor, que encha esse lugar, que o Senhor encha a nossa vida. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, de encontro com aquilo que a gente mais quer, com as nossas necessidades, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e sentir a Tua presença aqui. Eu quero, junto com os meus irmãos, declarar mais uma vez que o Teu Espírito Santo é livre de agir no nosso meio, de agir na nossa vida. Vem, Espírito Santo, e fala com a gente. Se tem algo na nossa vida para ser consertado, esse é o momento. Fala com a gente, nos mostra, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos barreiras para nossa adoração chegar até o trono do Pai. Nós queremos te sentir, Senhor, e te ouvir. E eu quero mais uma vez declarar que nós somos cobertos com o sangue de Jesus. Essa igreja é coberta com o sangue de Jesus. E o mal não pode nos alcançar, porque a tua mão está sobre nós. O Senhor é a nossa defesa. E eu quero agora repreender toda ação maligna contra a nossa vida, contra esse lugar, contra o culto dessa noite. Eu repreendo todo e qualquer espírito maligno que entra com distração, com frieza, com incredulidade, com religiosidade, fora desse lugar, em nome de Jesus. E eu entrego todos nas mãos do Senhor Jesus. Te peço, Senhor, envia os teus anjos aqui. Envia os teus anjos e enche esse lugar com a tua presença, porque nós queremos mais e mais de ti, Senhor, mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que
te amamos, Senhor, nós te amamos. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, declara, eu sei que tudo continua sendo dele, eu sei que posso sempre andar com ele, eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, eu sei que o seu amor, ele é pra mim, tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele, a cruz revela seu amor por mim, mesmo se eu me abalar, seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim, tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele, a cruz revela seu amor por mim, mesmo se eu me abalar, seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Oh, aleluia. Nós cremos no teu poder, Senhor. Amém. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, o teu amor por mim permanecerá. Oh, Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós louvamos e adoramos o teu nome. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar, seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. O amor do Senhor sobre as nossas vidas, esse amor que nos alcança, que nos envolve, ele não está relacionado só com aquilo que Deus faz em favor de nós ou faz para nós. Como você cantou, ainda que as coisas mudem, ainda que a situação seja mudada, e ainda que a situação não esteja totalmente segundo a tua vontade, o amor do Senhor permanece sobre as nossas vidas, Deus continua cuidando de nós. E para falar a verdade, são momentos como esse em que nós podemos testemunhar realmente do amor de Deus.
momentos que nós podemos descansar em Deus, que nós podemos esperar, ver uma providência do Senhor, ver o cuidado do Senhor. Quando nós lembramos do sacrifício ali na cruz do Calvário, nós lembramos da entrega do nosso Senhor Jesus, nós temos um símbolo maior de amor. Nós temos uma história, uma mensagem que nos fala do grande amor de Deus, do grande amor do nosso Senhor Jesus por cada um de nós. Essa é uma história que aconteceu há mais de 2000 anos, mas quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para essa história de 2000 anos atrás, nós entendemos o efeito disso hoje. Nós entendemos que esse amor demonstrado ali, ele continua sendo um amor que nos alcança, que muda as nossas vidas hoje. A nossa vida hoje, então, está completamente relacionada com o Senhor. A nossa história hoje, seja uma história onde a bênção acontece, seja uma história onde nós estamos esperando a bênção. Seja qual for o momento, ainda é uma história que fala do amor do Senhor, que fala do cuidado de Deus. Muitas vezes, o consolo de Deus, o toque de Deus no nosso coração, ele é mais poderoso do que a própria bênção. Ele é mais eficiente do que a própria bênção. Às vezes nós clamamos, nós queremos algo, nós pedimos, nós idealizamos, nós apresentamos diante do Senhor. Mas tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, na verdade, é algo que representa para nós um sentimento de vitória, um sentimento de alegria, um sentimento de paz. Aquilo representa para nós algo. O Senhor é poderoso para, independente dos símbolos, Ele tocar no nosso coração e trazer a paz, a alegria, a esperança, independente das coisas. Ou seja, Ele faz dentro de nós. O amor do Senhor permanece sobre as nossas vidas a despeito das coisas que estão diante dos nossos olhos. Recordar o amor do nosso Deus, exemplificado ali na cruz do Calvário, testemunhado na cruz do Calvário, com todo o seu efeito, faz a gente lembrar que esse amor é um amor para sempre. O efeito do sacrifício de Jesus é eterno. O amor do Senhor permanece sobre nós. O cuidado de Deus é contínuo. O desejo do Senhor é que a gente esteja junto dele para sempre. Então que a gente possa viver essa intensidade do amor de Deus. Ser realmente envolvido por esse amor. Que a gente possa sentir que Deus nos ama hoje. Que o amor dele alcançou você hoje na sua casa. Que o amor dele acompanhou você hoje o dia inteiro aonde você esteve. E que o amor dele está sobre você agora. Amém. Esse amor envolve você. Que você possa descansar nesse amor. Que você possa sentir isso. Que você possa devolver isso para o Senhor na sua adoração, nas suas orações, nesse tempo aqui na casa do Pai, que você possa fazer isso. Deixa Deus falar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, nós somos gratos a Deus, e sempre somos gratos. Porque lembramos daquilo que o Senhor fez por nós, e o quanto que isso transformou a nossa história, o quanto que mudou a nossa vida, o quanto que mudou o nosso destino. Nós te agradecemos por isso, Deus. Te agradecemos porque essa lembrança, ela fala continuamente no nosso coração, porque agora nós vivemos para o Senhor. Nós temos uma outra vida, uma outra história. Portanto, Pai, que hoje a gente possa sentir mais uma vez esse amor que não cessa. É uma mão continuamente estendida, é um favor contínuo sobre nós, é um mover do Senhor nos alcançando, ou seja, Ele está sobre nós. Que a gente possa sentir isso hoje. E mais uma vez, ó Deus, envolvidos por essa verdade, que tenhamos nos lábios e no coração gratidão. Que possamos então, Deus, de alguma forma expressar a nossa gratidão e o nosso amor através dos louvores. Que esse sentimento, Pai, nos envolva. Que o Senhor nos dê da Tua paz. Que a bênção do Senhor venha sobre esse culto nessa noite,
com uma direção poderosa, uma direção do Senhor para tocar, alcançar os nossos corações. Que mais uma vez, Pai, o Senhor trabalhe nos nossos sentimentos. Nós clamamos muitas vezes, ó Deus, pelas coisas, pelas situações, pelas providências. Mas sabemos que a obra que o Senhor faz dentro de nós, ela é infalível. Ela é plena. É o nosso testemunho. Cuida da gente agora, Deus. Traz o melhor sobre nós, traz o melhor sobre esse culto, sobre esse tempo de adoração. Toma um lugar de honra. Seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero que você repita comigo. Eu creio Eu creio num Deus poderoso. num Deus poderoso. Eu creio num Deus fiel. Eu creio num Deus fiel. Eu creio no Deus que responde com fogo. Eu creio no Deus que responde com fogo. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. 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 Essa é uma verdade para mim e para a tua vida. Um Deus fiel que cuida de todas as coisas. Um Deus que é fiel, mesmo quando você não é fiel, mesmo quando eu não sou fiel. Ele não muda. Ele não muda. Oh, aleluia, Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua fidelidade na nossa vida. Porque as tuas promessas são eternas, Senhor. Vens quando eu te chamar. Toda vez que eu chorar, Aleluia. minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então vou te chamar, em teus braços me lançar, mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos.
um Deus que tem os dias, os nossos dias, na palma das mãos. Tem os nossos dias contados. Ele sabe todas as coisas ao meu e ao teu respeito. Nada passa desapercebido para esse Deus que te vê no profundo, no oculto. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Oh, aleluia. Você vai declarar comigo que Ele é fiel. E o inferno estremece quando você declara as grandezas do Todo-Poderoso. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel na minha, na tua vida. Tu és fiel. Declara. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Então aplaude. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nós sabemos do teu amor por nós. Oh, glórias a ti, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, Senhor. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Bem alto. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Oh, glórias. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tu pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Obrigado, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Faz isso por mim e por você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Esse é meu Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus. Oh Deus, é por isso, Deus, que não tem lugar melhor do que a Tua presença. Todas as coisas que estão na Tua palavra são para a nossa vida. A Tua palavra é o nosso alimento saudável. É o alimento que nos põe de pé. Todas as vezes que o Senhor fala para que a gente ame os perdidos, para que a gente ame e ore pelos nossos inimigos. É porque o Senhor sabe que é para isso que a gente foi criado. O Senhor criou o homem perfeito. É o pecado que nos destruiu. É o pecado, é a nossa carne que nos dificulta de amar e aceitar as pessoas. Mas quando o Senhor fala esse tipo de loucura para nós, porque muitas vezes a palavra de Deus é loucura para nós, é porque essa é a forma da gente ser feliz. A fórmula da felicidade está na palavra do Senhor. E quando você se rende às verdades da palavra do Senhor, você fica livre das suas doenças emocionais. Quando você se abre para perdoar, você arranca da sua vida as raízes de amargura. E isso é saúde para a tua vida. Não tem lugar melhor
do que debaixo da vontade do Senhor, da presença do Senhor, das coisas do Senhor. O mundo pode te oferecer o brilho que for. Eu já fiz, eu já fui. Quantos aqui já não viveram lá no mundo e fizeram e aconteceram? E hoje está na presença do Senhor porque descobriu que não há lugar melhor. Não existe comparação daquilo que o mundo faz por você, do engano que ele te dá, da ilusão que ele te dá, com a presença marcante do Deus Todo-Poderoso dentro de você, te transformando, vivendo dentro de você. A única maneira do homem ser preenchido, ser satisfeito, ser feliz, é com a presença de Deus, debaixo da potente mão de Deus. A minha oração por você hoje e por mim é que você e eu diminua para que Ele cresça. Diminua para que Ele cresça. Diminua para que Ele cresça. Se humilha debaixo da potente mão do Senhor. A loucura da palavra de Deus que te traz paz, felicidade, satisfação. É a loucura de que perder é ganhar, de que morrer é viver. Morrer é viver. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença. Mesmo que a minha carne não queira a tua presença, Senhor. O Senhor é aquele que deixa as 99 para ir lá me alcançar, para que eu venha, para que eu volte. Ele faz isso por mim e por você tantas vezes. Por isso que eu quero estar na tua presença, Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, declara. Tua presença é o meu prazer. Senhor, debaixo das tuas mãos, que a gente diminua para que o Senhor cresça. É o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Oh, Hamalabai andereko malá sereko malai andeshus. Habalabalabai andereko malá macachoreka malai asis. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Santo, Santo, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Seus olhos me veem, debaixo de
ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Meu querido, que a graça do Senhor te baste. Quantas orações você não colocou na presença dEle? Que um sussurro no teu coração, uma voz suave no teu pensamento disse assim: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. É na sua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. E o Senhor está repetindo para você hoje: a minha graça te basta. Sou eu o Deus que te levanta, sou eu o Deus que te consola, sou eu o Deus que te aceita, sou eu o Deus que te colocou de pé e te coloca de pé todos os dias. Sou eu o Deus, sou eu o teu Deus, sou eu o teu Deus. Você não vê, mas de dia e de noite os anjos do Senhor estão ministrando na sua vida. Você não pode ver com os teus olhos carnais, mas os anjos do Senhor acampam na sua casa, ao seu redor, e eles batalham as suas batalhas. A minha graça te basta, diz o Senhor para você. A minha graça te basta. Aleluia, obrigado, Senhor. Graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, Queira esse lugar. Peça para o Senhor esse lugar. Só Teus olhos Esteja na presença dEle, aonde a fumaça te esconde, mas os olhos dEle te vê. é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas
tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aplaude o Senhor. Aleluia. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, nós estamos diante da tua majestade, do teu poder. Nosso coração se abre, Pai, diante do teu amor. E nesse momento, Pai, nós apresentamos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aflige, aquilo que nós depositamos diante do teu altar, ó Deus, para pedir uma providência, uma direção, um sustento, um milagre, uma cura, uma libertação, uma salvação. É a nossa história, a nossa vida. Nós colocamos diante do Senhor agora, Deus, pedindo que o Senhor estenda a tua mão para cuidar de nós e manifestar o teu poder, o teu amor agora. Sobre esses que estão aqui na tua casa e nesse momento fazem isso, aqueles que estão à distância, mas também nesse momento estão na tua presença, Senhor, estão diante da tua majestade. Que o mover do Senhor os alcance, que o mover do Senhor nos alcance agora. Cada uma dessas causas que estão apresentadas diante do Senhor é uma história que vai glorificar o teu nome, que vai mostrar a grandeza do Senhor. E se alguma dessas providências, ó Deus, acontecerá no nosso coração apenas, ainda assim, pela nossa palavra, pelo testemunho, nós daremos glórias ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O favor do Senhor nos basta. A mão do Senhor está sobre nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Antes de você sentar, quero fazer mais uma oração com você. Você que vai entregar seu dízimo, sua oferta diante do Senhor, e você que já fez também de alguma forma, que entregou isso, que você possa, nessa unidade agora, também fazer essa oração, que você possa apresentar a sua casa diante do Senhor e esse coração agradecido. Vamos juntos. Pai, reconhecemos que a mão do Senhor, então, não está só agora sobre nós, mas continua, permanece, o Senhor suprindo, sustentando a gente de todas as formas. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia. Obrigado pela saúde, pelo trabalho, pelo recurso, pelo livramento. Quantas coisas, Deus, o Senhor faz para que a gente seja abençoado. O Senhor trabalha em várias áreas, de várias formas, e no fim, ó Deus, nós experimentamos esse cuidado. Somos gratos. Entregamos nossos dízimos e ofertas diante do Senhor, através do gasofilácio, através dos outros meios, mas entregamos com esse coração. Recebe então, Pai. Recebe e continua abençoando a nossa casa, suprindo a nossa necessidade, nos dirigindo poderosamente. E também sustenta essa casa de oração, é tua casa. Que o Senhor faça, Deus, de uma forma perfeita. Nós dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que tem seu dízimo e oferta, quiser entregar, se dirija ao gasofilácio, a igreja pode se assentar. As crianças podem subir para a classe. Irmãos, quero lembrar vocês que nós estamos com a nossa escola bíblica em andamento. Hoje a gente teve um probleminha na transmissão. Quem estava assistindo a escola bíblica à distância ficou
sem resposta. Mas o professor está aqui hoje, se você precisar, fala com ele no final do culto. Está pronto aí para responder as suas questões. Mas a gente está aí com a Escola Bíblica, quero convidar você, enfatizar para você participar. E também, como nós estamos com a classe dos jovens e a classe dos adolescentes, também a participação de jovens e adolescentes, muitas vezes através dos pais que vão conduzir jovens e adolescentes e vão estar estimulando eles para estar aqui. É um tempo precioso, tempo enquanto a gente pode estar buscando, nós temos a liberdade de estar buscando o Senhor, de estar aprendendo, e isso para nós é uma grande alegria. Se a gente lembrar, não muito tempo atrás, a gente não podia nem vir à igreja. E como isso foi estranho para a gente, como foi surpreendente. Então a gente sabe que olhar para momentos como esse e aproveitar momentos como esse, buscar o Senhor enquanto se pode achar nas múltiplas formas, né, que representa essa expressão, a gente deve fazer. Então faça isso você, estimule a sua família, em especial seus filhos, a participar, que seja um tempo de bênção para a sua vida, um tempo de alegria, um tempo de fortalecimento para você se alimentar. Os dias que estão por vir nós não sabemos como que as coisas vão desenvolver, como que a igreja estará daqui a um tempo, as igrejas, né, como um todo estarão daqui a um tempo. Então, enquanto a gente pode, a gente se empenhe realmente, e a gente se fortaleça, com certeza Deus vai usar a sua vida poderosamente. Amém? Muito bom. Abre comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios 12, versículo 7 em diante. Diz então o texto: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que o Teu Espírito trabalha no nosso coração, que existe um mover do Senhor para nos ensinar, para nos instruir, para quebrantar o nosso coração, de forma a remover conceitos antigos e acrescentar conceitos novos que são do Senhor. Antigos que são do velho homem, porque a Tua palavra é a mesma, a verdade do Senhor permanece, e aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração é precioso. Portanto, nós pedimos que mais uma vez o Senhor faça isso, mais uma vez o Senhor acrescente no nosso coração, que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos instrua. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, que inclusive base do louvor que nós cantamos agora há pouco, uma das inspirações, ou pelo menos a maior parte da inspiração do louvor que nós cantamos agora há pouco, conta um episódio que leva muitas pessoas ao questionamento, a tentar entender, e não tem muito um consenso sobre algumas expressões aqui de Paulo quando ele escreve aos Coríntios, mas o texto traz algumas verdades que são muito precisas para nós. Talvez você esteja perguntando, é hoje que eu vou saber o que é o espinho na carne? Pode ser, mas não sou eu que vou falar. Então pode ser que você até venha saber
talvez você saiba, depois me conte, não tem problema nenhum, mas a ideia é que a palavra de Deus ela é precisa em algumas coisas, até mesmo nesse texto aqui nós podemos ver muita precisão, mas algumas coisas ainda fica uma dúvida e não são de toda forma essenciais para que a gente caminhe. O fato é que o espinho na carne, segundo esse texto aqui, era algo que incomodava Paulo. Então, olhando para essa história que nós conhecemos, essa expressão que nós conhecemos, eu quero, junto com você, entender esse momento de Paulo, esse instante de Paulo e essa resposta de Deus e esse desvendar de Deus de algo tão tremendo. Porque nós estamos falando aqui de Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que foi, sem dúvida, o escritor dos textos bíblicos, quando a gente fala de Novo Testamento, com mais ênfase, né? Ou seja, ainda que tem muitos escritos preciosos, em quantidade, em volume, dentro da Escritura, dentro da Palavra de Deus, Paulo realmente tem disparado uma presença muito grande. Ou seja, estamos falando de alguém que foi um servo realmente de Cristo Jesus, um servo da mensagem do Evangelho. E aqui ele passa por uma dificuldade. Ele tem um espinho na carne, diz aqui que ele pede pelo menos 3 vezes para que aquilo fosse removido, e aquilo então não é removido. Ele continua. O que dá a entender que ele permanece com esse espinho na carne. Permanece, então, com o mensageiro de Satanás esbofeteando ele continuamente em toda a sua jornada. No entanto, diz aqui a palavra que tinha um objetivo, tinha um porquê, o próprio Paulo apresenta isso. Ele fala, então, com muita clareza, que para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações, então foi enviado para ele. Diz aqui o texto, foi-me posto, ele diz, um espinho na carne. Foi colocado sobre mim um espinho na carne. Uma providência, se a gente pode dizer, uma providência de Deus. E ele então, ao apresentar essa súplica diante do Senhor, ao contar essa história, quando ele traz para nós, ou melhor, quando ele traz aos coríntios, e isso chega para nós através da Escritura, quando ele fala a respeito disso, ele tem um desfecho dessa história. Alguém podia dizer, qual é o testemunho de Paulo? O espinho foi embora? Não, não foi. Ah, então é um testemunho? Não, não é um testemunho. Ele tem algo para contar para nós. Ele tem algo para ensinar para nós que o próprio Deus ensina para ele. Através dessa luta, dessa dificuldade, então, ele ouve uma mensagem de Deus no momento da súplica, do clamor, onde o Senhor diz, como está registrado aqui no versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta. E essa expressão, então, ficou muito forte para nós, né, do bastar da graça, quando Paulo recebe isso como resposta, ou seja, eu queria isso, mas Deus falou, a minha graça te basta. E aí, então, Deus traz o porquê da graça que basta. Olhando brevemente aqui, estamos ainda na introdução, ainda que estejamos trabalhando no texto, ele diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está falando isso. E aí, então, Paulo se coloca numa outra condição, ao perceber essa realidade, ao compreender essa realidade, ele diz então para nós, ele diz ali aos coríntios, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Bom, se o poder de Cristo então se aperfeiçoa na fraqueza, então com alegria eu estarei no momento da fraqueza, porque o poder de Deus então será maior sobre mim, diz Paulo. Ao compreender isso, eu então me posiciono de uma forma diferente diante das mesmas fraquezas, das mesmas lutas, porque afinal eu entendi isso. Eu compreendi isso. Eu lutava contra um espinho na carne, aquilo me incomodava, mas agora eu compreendi algo. E por essa compreensão, o espinho na carne, ou aquela situação, trouxe um significado diferente para mim. E Paulo, então, ousa dizer, né, que ele de boa vontade, então ele iria se gloriar
das fraquezas. Mais ainda no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo então não traz somente a sua experiência, a sua dor, a sua súplica, a resposta de Deus, mas ele traz uma lição completa. Ele traz uma lição onde ele experimentou isso e onde ele mudou a forma de sentir, a forma de reagir diante dos problemas. Ou seja, quando Paulo traz aqui para nós essa expressão que ele ouviu do Senhor, quando ele diz, a minha graça te basta, lembrando que o Senhor falou isso para ele, ele traz uma mensagem vinda diretamente de Deus. Mas ele traduz essa mensagem através da sua experiência e ele mostra então uma postura dele diante dessa experiência, diante dessa mensagem, quando ele diz, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, eu sinto prazer nas fraquezas. Paulo então mostra para nós, olha, essa é a mensagem de Deus. E aí então a minha postura é essa. E a minha postura não é uma postura apenas de obediência, mas é uma postura de mudança de sentimentos. E aí eu quero então falar com vocês hoje justamente sobre quando que a graça me basta. Porque olhar para essa expressão, que é uma expressão de Deus, mais uma vez Paulo reproduziu aquilo que Deus falou com ele, a minha graça te basta. Quando eu olho para uma expressão dessa, eu acredito que essa expressão tem um poder, porque é uma palavra de Deus. É uma verdade de Deus. É uma mensagem de Deus sintetizada, condensada, ali em poucas palavras, mas aquele mantra, aquela verdade ali de Deus, aquele slogan, aquele axioma, aquele provérbio de Deus, ele tem um poder, então, para transformar a nossa vida. Porque ele vem carregado com uma série de verdades. Ou seja, eu posso olhar para a minha graça te basta e não compreender. Eu posso olhar para a minha graça te basta e ainda não viver o quanto que a graça nos basta. Eu posso olhar para a minha graça te basta e achar que isso é só uma desculpa quando as coisas não dão certo. Eu quero levar você, então, quero caminhar com você para que a gente possa entender quando. Ou seja, numa busca de um lugar aonde efetivamente a graça nos baste. Um lugar que não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual, é um lugar emocional, aonde nós podemos olhar para essa mensagem de Deus e experimentarmos realmente o resultado dessa mensagem, a plenitude dessa mensagem. Porque quantas vezes nós ouvimos mensagens de Deus e elas não alcançam o nosso coração? Quantas vezes nós declaramos mensagens que são de Deus e elas não alcançam o nosso coração? Quantas vezes reproduzimos versículos e não vivemos efetivamente os versículos? E eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma repreendendo você por não viver aquilo que você anuncia, mas dizendo que existe um poder naquilo que está sendo declarado e muitas vezes não existe a vida em abundância daquilo que está sendo declarado. Ao olhar então para uma expressão como essa, a minha graça te basta, expressão de Deus que Paulo reproduz aqui, traz a sua experiência. Eu quero olhar para essa experiência e entender junto com você quando que isso realmente acontece. Quando que essa verdade realmente preenche o nosso coração. Em primeiro lugar, um conjunto de lugares, entenda, nós vamos falar aqui, é uma sequência de lugares, é uma sequência de posicionamento para que realmente essa graça nos baste. E o primeiro deles é na humildade. Talvez uma forma clara para nós, no texto que nós lemos aqui, versículo 7 diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, Paulo está dizendo, eu fui lançado num lugar onde havia um impedimento de eu me exaltar. Eu fui enviado para um lugar, eu fui colocado numa posição para que eu experimentasse realmente isso. Paulo, então, é tirado daquele lugar de uma possível arrogância, um lugar de uma possível soberba, um lugar onde ele estava sendo tentado, muito provavelmente, a se ensoberbecer. Um lugar onde a revelação estava o envolvendo, estava o encantando. Ele é tirado daquele lugar e ele é colocado num outro lugar, num lugar de humildade. Veja, esse é um lugar, esse é uma posição, essa é uma situação que eu e você, se nós não nos colocarmos, jamais a graça vai nos bastar. Quando Paulo está falando sobre isso, ele fala sobre a grandeza das revelações. Você imagina alguém escrevendo isso, falando, olha, eu tive umas revelações que são tremendas, como Paulo usa expressões, não sei se no corpo, se fora do corpo, ou seja, eu tive algumas experiências sobrenaturais, mas eu tenho um espinho na carne. Olha como isso contrasta com as coisas celestiais, sobrenaturais, coisas espirituais diferentes de um espinho na carne. Parece que é uma âncora que prende ele no lugar onde ele deveria estar, para ele não ficar cheio e não se achar, e não sair flutuando por ele mesmo, se achando melhor do que os outros. Porque quantas vezes nós somos tentados, tal qual Paulo, a sermos envolvidos pelo encanto do sobrenatural. Porque quando Deus fala conosco, pessoalmente, quando Deus fala no nosso ouvido, quando Deus fala num sonho, quando nós estamos lendo a palavra, de repente Deus clareia algo, Ele abre uma cortina, Ele abre uma janela do sobrenatural e a gente olha daquele lado. Irmãos, a gente se sente. A gente acha que Ele está podendo. Não, porque é um negócio tão diferente que você fala, não, Deus me mima. Olha, Deus gosta de mim. Eu acho que eu sou especial. Acho que é só comigo que acontece. Não, Deus fez questão de falar comigo. Deus parou tudo que ele estava fazendo, deixou todo mundo na fila para falar comigo. Eu sou especial. Será que, por acaso, eu não sou o preferido? E ser preferido de Deus deve ser um negócio muito estranho, porque Deus escolheu, né? Se é o preferido é porque Deus escolheu. Então, já é alguém que não vai errar na escolha. E quando Ele me escolheu e me apresentou, então é porque eu realmente sou melhor do que os outros. Olha que encanto que é o sobrenatural. Como é tentador o sobrenatural. Deus quer mostrar para mim e para você coisas que são sobrenaturais, excelentes. Mas ele tem que amarrar o nosso pé e falar, filhão, não sai flutuando, né? Não sai achando que você é alguma coisa. Eu estou mostrando para você, estou compartilhando com você. Paulo estava dizendo, olha, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza, com a maravilha das revelações. Eu recebi algo que me colocou numa posição onde eu lembrava que eu era feito de carne. Onde eu lembrava que eu não era um ser celestial, que eu ainda era Paulo, que um dia foi Saulo, que um dia foi perseguidor, como o próprio Paulo apresenta na sua história ao dizer que ele era o menor dos apóstolos. Quanto que essa verdade estava ali com ele, prendendo ele num lugar para que ele não se exaltasse. Eu e você, então, somos chamados a permanecer num lugar de humildade, para que nesse lugar a gente possa ser alcançado pela graça. A palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
A palavra com muita clareza, e nós nos apoiamos nesse versículo, nós invocamos esse versículo, nós trazemos esse versículo continuamente para que a gente possa combater o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade. Como a palavra de Deus tem que colocar a gente realmente no nosso lugar. Como a palavra de Deus tenta colocar eu e você nos pés do Senhor. Como a palavra de Deus tenta colocar eu e você prostrados diante do Senhor. Num lugar realmente de humildade. Num lugar onde nós somos alcançados efetivamente pelo poder de Deus. Um lugar onde a gente pôde, inclusive, ser salvo. Afinal, a salvação, como diz aqui o texto, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Ainda que seja esse realmente o plano de Deus, diz com muita clareza, para que ninguém se glorie, a obra não está associada, ou melhor, a salvação não está associada às obras. A salvação não está presa às obras, para que ninguém efetivamente se glorie. Então, se tem um lugar para que a gente possa experimentar a graça que nos basta, esse lugar, ele começa efetivamente na humildade. Ele começa efetivamente quando nós estamos livres da arrogância. Quando nós estamos livres da soberba. Quando nós nos posicionamos realmente nesse lugar. O texto que nós lemos aqui agora de Efésios fala que a salvação que nós alcançamos mediante a fé é porque existe uma graça. Ou seja, se nós não nos humilharmos, se nós não reconhecermos, se nós não nos prostrarmos, nós não receberemos isso. É um lugar. Nós estamos falando então quando efetivamente que a graça nos basta. Se não houver humildade, a graça realmente não nos alcança. Se não houver esse sentimento, esse lugar, esse posicionamento de humildade, a graça não nos alcança. Agora eu quero falar com vocês sobre um segundo ponto. Porque primeiro é você estar nesse lugar de humildade. É você estar nesse lugar onde você está fugindo, longe da arrogância. Ou como Paulo foi conduzido através do espinho na carne, esse lugar onde faz a gente lembrar quem nós somos. E lembrar da nossa necessidade. E lembrar o quanto que nós precisamos. E lembrar o quanto que nós somos falhos. E lembrar que nós não somos perfeitos. Além desse lugar, no lugar da humildade, eu quero falar com você que é um lugar onde você necessariamente busca a alegria. E é fundamental que você entenda isso daqui. O lugar onde você recebe a graça é o lugar onde você está buscando. Ou seja, eu estou no lugar de humildade, sim, mas aonde efetivamente estão os meus olhos? Paulo, quando experimentou, ouviu a voz de Deus dizendo: a minha graça te basta. Lembra o que ele fez? Versículo 8 diz para nós. 2 Coríntios 12, versículo 8 diz: por causa disso, e ele está falando do espinho na carne, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ou seja, Paulo, estando naquela condição, estando naquela situação onde o espinho fazia com que ele lembrasse quem ele era, lembrasse do que ele era feito, o lugar onde ele deveria estar, ainda naquele lugar ele estava buscando ao Senhor. Diz o texto que por causa disso, por causa dessa dor, por causa do espinho na carne, por causa daquela adversidade, ele estava buscando ao Senhor continuamente. 3 vezes então pediu ao Senhor que se afastasse de mim esse espinho. O lugar onde nós devemos estar é um lugar de humildade, mas não é um lugar onde nós estamos olhando para nós mesmos, não é um lugar onde nós estamos olhando para baixo, não é um lugar onde nós estamos derrotados, é um lugar onde nós estamos olhando para o Senhor, onde nós estamos efetivamente buscando ao Senhor. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
aquele que se aproxima do Senhor. Então ele se aproxima do Senhor com fé, diz aqui o texto. Ele se aproxima do Senhor com a certeza de que Deus vai abençoar. Ou seja, ainda que eu e você estejamos num lugar de humildade, a nossa busca da alegria, a nossa busca do Senhor, nossa busca da bênção, é algo contínuo no nosso coração. Ou seja, não é um lugar de derrota. É um lugar de fé. Não é um lugar onde nós olhamos para nós mesmos e nós nos sentimos, então, humilhados. Estou sendo humilhado por esse espinho na carne. Estou sendo injustiçado por essa situação. Veja, se os meus olhos se voltarem para mim mesmo, se eu estiver nesse lugar de humildade, e os olhos voltarem para mim mesmo, na verdade, estou tirando os olhos do Senhor, e a graça do Senhor não vai me alcançar. Se eu estiver olhando para mim e me justificando, se eu estiver olhando para mim e tendo dó, autocomiseração, piedade de mim mesmo, eu estou me afastando cada vez mais da graça de Deus. Paulo, quando estava nessa situação, ele ainda, diz o texto, que ele por 3 vezes estava clamando ao Senhor. E se nós lembrarmos da história, por 3 vezes ele estava clamando e ele recebe a resposta. A resposta não é tirar o espinho, mas a resposta, ela é tremenda. A resposta é justamente uma experiência com a graça. Quando eu e você, então, estamos no lugar de humildade, nós somos tentados a achar que nós somos os coitados. Nós somos tentados a achar que nós não vamos ter nada. Nós somos tentados a achar muitas vezes que nós somos indesejados pelo Pai. Que nós não somos queridos. Que nós não somos filhos. Muitas vezes eu e você caminhamos até o lugar de humildade, mas nós não sabemos viver nesse lugar. Não sabemos estar nesse lugar. Nós trazemos discursos equivocados. E aí então eu não permaneço no lugar da busca de Deus, da busca da alegria, da busca da bênção. A palavra de Deus diz para nós, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu li rapidamente aqui o texto, mas eu vou olhar com mais atenção aqui junto com você. O texto diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações pela súplica, com ações de graça. O texto diz então, não permaneça ansioso. Não continue ansioso. Não ande ansioso. Antes de você continuar, ao invés de você continuar ansioso, busque o Senhor. Ou seja, o lugar da humildade, ele precede, para que a gente experimente a graça, ele precede um lugar de busca. Eu estou no lugar da humildade, é o lugar de eu buscar. É o lugar de eu continuar olhando para o alto. É o lugar de eu continuar esperando no Senhor. O texto diz, então, não permaneça assim. Não ande ansioso. Se posicione em oração, se posicione em súplica, se posicione em gratidão. E veja mais o que o texto traz para nós. Nesse lugar onde eu e você estamos, nesse lugar que ele tem tudo para nos trazer, como diz o texto, uma ansiedade. Nesse lugar onde as coisas não são exatamente como eu gostaria, nesse lugar, então, eu estou buscando o Senhor. As coisas não aconteceram ainda. Eu estou pedindo. Diz o texto aqui para nós, as vossas petições, orações e súplica permaneçam diante do Senhor. E qual é a conclusão disso?
Então Deus vai atender, então Deus vai mudar a situação, então Deus vai abrir as portas e todos os seus pedidos serão atendidos. Não, o texto não diz isso, o texto diz diferente, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Claramente o texto está dizendo que se você estiver nesse lugar, mesmo que você tenha motivos para estar ansioso, para estar aflito, ao clamar ao Senhor, uma paz do Senhor inunda o seu coração, e essa paz, ela excede o entendimento, excede o racional. Essa paz, então, não pode estar associada à lógica. Ou seja, essa paz não pode estar associada à providência, àquilo que você está pedindo, ao cenário, ao cuidado, à porta aberta, ao bem que você está pedindo. Não, não está associado a isso. Essa paz excede, está acima do entendimento e ela ocupa o seu coração. Diz o texto que ela guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O lugar, então, para eu experimentar a graça de Deus, não é só na humildade, mas é na súplica, é no clamor. É o lugar onde eu estou esperando no Senhor, onde eu estou confiando no Senhor. O lugar onde eu estou buscando realmente a solução. Entenda que humildade não é tristeza, prostração, derrota. Não é isso, humildade. Às vezes nós confundimos isso. Às vezes nós estamos num lugar de humildade e nós nos sentimos realmente derrotados. De forma nenhuma o lugar para nós estarmos sendo trabalhados na humildade é um lugar de derrota. Pode ser um lugar de derrota da nossa carne, mas não um lugar de derrota de nós. De forma nenhuma. Às vezes nós somos, então, envolvidos por alguns sentimentos. Tem um texto aqui que eu gosto muito, eu vou ler aqui para vocês, que fala uma expressão de Deus com um homem de Deus, aquele que tinha uma intimidade com Deus. Quando Deus fala para Samuel, logo depois que Deus tinha tirado Saul de cena, o rei Saul tinha saído fora, e Samuel totalmente envolvido naquela situação, o homem de Deus, a voz de Deus. Está registrado aqui 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Esse texto é tremendo, porque Samuel tinha toda uma experiência com Deus. Ele era realmente um homem de Deus. E diante do cenário, ele se prostra. Talvez se sentindo derrotado. Afinal, ele tinha já ungido o rei, ele tinha orientado, ele tinha falado, ele tinha feito de tudo. O negócio não estava andando muito bem. Deus já tinha rejeitado, e ele estava naquela posição. Será que eu errei? Será que vai dar certo? Parece que as coisas agora não estão indo muito bem. Fico com dó de Saul. Será que Saul precisava ter passado por isso? Mas Saul é meio cabeça dura, é difícil. Deus vai lá e fala: Filhão, até quando que você vai ficar aí? Olha a expressão de Deus: havendo eu o rejeitado. Eu rejeitei Saul. Por que você está assim? Quantas vezes eu e você estamos naquela posição que Deus permitiu que a gente estivesse uma posição de humildade, e nós ainda não entendemos que nós temos que nos voltar para o Senhor. E às vezes nós estamos assim, olhando para os nossos sentimentos, fazendo uma retrospectiva daquilo que passou, nos amargurando com aquilo que não deu certo, com a resposta que Deus não deu, com o espinho na carne que Deus não tirou. E Deus fala então ali com Samuel: até quando? Você já demorou muito nessa posição, e é fantástico que Deus termina esse assunto e já fala para ele: faz o seguinte, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ou seja, a fila já andou, a história continua. Eu já estou movendo, eu já estou fazendo.
E Samuel, então, tem experiências tremendas ministeriais após essa situação. Ou seja, tire os olhos de você mesmo e olhe para o Senhor. Tire os olhos da sua situação e continue buscando, e continue crendo. O lugar, então, para nós estarmos é um lugar de busca, é um lugar de crença, é um lugar de fé, é um lugar de convicção, é um lugar de certeza. Nós estamos naquela posição, mas temos a certeza que o nosso Deus nos ama. Temos a certeza que Deus está no controle. Existem verdades na palavra de Deus que muitas vezes nós temos dificuldade de absorver. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Difícil a gente pensar nisso. Mas entenda comigo como é lógico, se eu tiver com os olhos voltados para mim, pensando nas provações que eu estou passando, acabou, não tem alegria. Mas se eu estiver naquele lugar de humildade e um lugar de busca, eu posso ser cheio de alegria. Aquele lugar, como diz ali o texto que nós lemos, que poderia ser um lugar de ansiedade, de angústia, mas eu estou clamando ao Senhor e a paz do Senhor inunda o coração. A paz que excede o entendimento e guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. A despeito dos cenários, humildade, mas busca. E por último, um lugar de dependência. O versículo 9 diz assim para nós lemos aqui, a resposta de Deus mediante o pedido de Paulo. Então me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo então diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Um lugar então, onde eu e você entendemos, compreendemos uma dependência de Deus. Porque quando nós falamos de graça, nós estamos tirando de nós todas as possibilidades de nós resolvermos por nossa conta. A salvação é pela graça. E não vem por obras, como diz o texto, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é merecedor. Para que ninguém se coloque numa posição daquele que está articulando, manipulando ou dominando a situação. Não, eu estou na total dependência de Deus. Eu preciso de Deus completamente. Então, ao estar nesse lugar de humildade que eu fui colocado, eu continuo buscando ao Senhor, mas eu continuo agora entendendo que eu dependo completamente do Senhor. Eu simplesmente largo todas as coisas e entendo que somente com o Senhor, somente através dEle, somente pelo favor dEle é que eu vou encontrar a alegria. O versículo 10 diz aqui para nós, pelo que sinto prazer, diz Paulo, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, se tem uma forma, se tem um jeito, se tem um caminho para eu ser forte, é através da minha fragilidade, a minha dependência de Deus. Ele diz aqui claramente, sinto prazer nas fraquezas, pelo amor de Cristo. Ou seja, eu sei que eu dependo dele. A hora que eu simplesmente largo todas as possibilidades, todos os meios, todas as ferramentas, e entendo então que somente por eu estar ligado no Senhor é que eu posso efetivamente ser feliz. Somente por eu estar ligado no Senhor é que eu realmente posso experimentar a graça. Só por esse caminho. É a hora que eu realmente falo que sem o Senhor eu nada posso fazer. Jesus, quando traz para nós uma
lição a respeito de estar ligado em Deus. Naquela ilustração da videira, João 15:5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Expressão forte, a gente não consegue fazer sem o Senhor. Estar então no lugar de dependência fortalece, entenda o que eu vou dizer, fortalece, evidencia as minhas fraquezas, as minhas limitações, a minha incapacidade. A fraqueza ali é um tapa na cara, é uma bicuda na canela, é algo que coloca eu e você no lugar. Eu preciso totalmente do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Nós estamos falando de 3 lugares que são uma sequência para que eu possa efetivamente experimentar a graça de Deus. Reconhecer que nós não somos nada. As nossas fraquezas, elas estampam na nossa cara que nós dependemos do Senhor. Quando Paulo teve as grandes revelações, ele diz: o espinho era um mensageiro de Satanás, era como um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, estampava na minha cara, mostrava quem eu era realmente. Um espinho que não era removido da minha carne, ou seja, eu não tinha poder, eu não tinha condições, eu era incapaz de remover, e Deus deixou aquilo na minha vida. Ou seja, eu e você, nós temos fragilidades, fraquezas, dependências, e Deus não vai tirar isso de nós para que a gente possa continuar dependendo dEle. Para que a gente possa continuar precisando dEle. E vou dizer para você, isso é o melhor dos mundos. Porque se eu e você não dependêssemos de Deus, com certeza nós iríamos sucumbir. Com certeza nós iríamos morrer. O fato de nós dependermos de um Deus que é todo-poderoso, que é amoroso, que cuida de nós, é excelente. Mas eu e você precisamos entender justamente para que a gente esteja debaixo da graça. Justamente para que a gente possa experimentar esse favor de Deus. Uma sequência de permanecer na humildade, buscando ao Senhor e dependendo, ou seja, deixando Ele fazer, Ele operar. Quando Paulo recebe uma resposta como essa: a minha graça te basta. Essa mensagem tem um poder na vida de Paulo para ele discursar e ensinar a respeito disso. Ele experimenta isso. Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse contraste que Paulo traz, nós temos um tesouro e nós somos um vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus apareça, seja de Deus e não de nós. E aí ele traz uma série de situações que muitas vezes fazem a gente lembrar que a gente depende totalmente de Deus. Quando ele fala aqui, nós somos atribulados, mas não angustiados. Ele mostra a dor e mostra a providência, o limite. O quanto que Deus permite que a gente passe por aquilo, e a gente percebe então que nós somos ainda feitos de carne, que nós dependemos do Senhor. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Onde a gente percebe que a dependência de Deus é total, a graça efetivamente pode se manifestar. Para que se manifeste a vida do Senhor em nós. Entenda que se você não estiver
nesses lugares que nós chamamos aqui, que isso é um posicionamento, não é um lugar físico, a graça não te alcança. Você não experimenta efetivamente isso. Porque quando nós experimentamos a maior manifestação da graça, que é a salvação, houve necessidade de nós estarmos num lugar onde nós reconhecíamos a grandeza de Deus, onde nós estávamos clamando a Deus, e nós entendíamos que nós não poderíamos ser salvos por nós mesmos, nós dependíamos de Deus, ou seja, estava presente esses 3 lugares, essas 3 condições. A graça de Deus continua se manifestando sobre a nossa vida, o favor de Deus continua se manifestando, mas se eu não estiver nesses lugares, ela não vai me bastar, ela não vai ser suficiente para mim, porque eu não vou conseguir experimentá-la por completo. Se eu não estiver no lugar da humildade, eu não vou conseguir experimentar, porque se eu não estiver na humildade, eu vou estar na arrogância, na autossuficiência, na soberba, e então não alcança a graça em mim. Se eu não estiver buscando a Deus, estiver voltado só para mim, para as minhas dores, para os meus problemas, com a minha melancolia, com a minha autocomiseração, com o sentimento de justiça, como que a graça de Deus vai me alcançar nesse momento? Se eu achar nesse momento, então, que eu posso resolver as coisas do meu jeito, que eu posso, mesmo que eu tenha estado na humildade, mesmo que eu tenha estado clamando a Deus, agora eu acho que com Deus é uma troca, que eu posso, então, dirigir essas coisas, que eu posso medir, então, o mover de Deus, que eu posso acionar o mover de Deus, que eu posso controlar isso. Eu não estou dependendo mais de Deus, e a graça do Senhor não me basta, ela não é suficiente na minha vida. A graça de Deus só me basta se eu estiver no lugar de humildade, no lugar de busca e de dependência. Se eu estiver realmente no fundo, olhando para o Senhor e me agarrando na mão dele. Esse é o lugar. Esse é o lugar que eu convido você agora a refletir se é o lugar que você efetivamente está. Mais uma vez, como é um lugar espiritual, é um lugar emocional, onde as suas emoções, os seus sentimentos te conduzem, pode ser que você não esteja efetivamente nesse lugar. Pode ser que você não esteja experimentando isso. Talvez você não esteja experimentando a suficiência da graça na sua vida, do favor de Deus sobre a sua vida. Talvez a graça não esteja alegrando você. Mais uma vez, lembra que Paulo diz: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Mais à frente, pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque o poder de Deus é maior sobre a minha vida. Isso é tremendo, Paulo está dizendo, isso é muito bom para mim. Ele finaliza dizendo, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu entendi isso. Quem não quer ser forte? Mas como a Márcia falou, no reino de Deus as coisas são diferentes. É morrendo que se vive, não é? É deixando que se ganha. No reino as coisas são assim. Quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Esse lugar é um lugar especial para eu e você estarmos. Olha para dentro de você agora, feche seus olhos. Olha para dentro do seu coração agora. Olha para a sua posição diante desse Deus. Esse Deus que te ama continuamente. O amor de Deus permanece sobre você. O amor de Deus continua sobre a sua vida. Será que você está realmente nesse lugar onde você está experimentando a graça do Senhor? Às vezes existem situações que nos levam à humildade. Entenda, isso não é ruim, isso é bom. Ruim é se a gente não administrar e não continuar olhando para o Senhor. E nos afogarmos num sentimento de derrota, aí é ruim. Num sentimento de autopiedade, aí é ruim. Mas esse lugar, ele não é para isso.
Esse lugar é para a gente receber o favor de Deus. É o lugar onde você continua com os olhos voltados para o Senhor. E será que os seus olhos estão realmente fitos no Senhor? Será que você realmente está clamando ao Senhor? Você está pedindo para Ele? Será que você está orando, esperando realmente no Senhor? E na continuidade, então, será que você está dependendo ou você está buscando armas, artifícios, virtudes sua, formas de você resolver? Ou será que você está dependendo do Senhor? Porque se você depender do Senhor, se for por você mesmo, você não consegue, mas se você depender do Senhor, se você escolher depender do Senhor, você está no lugar perfeito, para que a graça do Senhor te alcance e seja suficiente. É o lugar onde nós somos fracos. É o fundo onde nós olhamos para o Senhor e aguardamos Ele estender a mão. É esse lugar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua verdade. Nós nos colocamos diante da Tua palavra, diante do mover do Teu Espírito que nos convida, Deus, a esse posicionamento. Nos convida a esse lugar. A esse lugar, ó Deus, onde nós nos humilhamos, nesse lugar onde nós clamamos e dependemos. Mas reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós fugimos desse lugar. Muitas vezes o nosso coração se equivocou e nós saímos desse lugar. A mão do Senhor permanecia sobre nós, nada nos separa do Teu amor, mas a gente não experimentou isso, Deus. E a graça do Senhor que estava sobre nós não nos foi suficiente, e muitas vezes. E muitas vezes ela não bastou para nós. Continuamos ansiosos, continuamos amargurados, reclamamos, murmuramos então, ó Deus. E muitas vezes até nos sentimos injustiçados. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa se nessa nossa declaração, se nessa forma da gente agir, nós somos injustos com o Senhor. O Senhor é perfeito. O Senhor é nosso Pai amoroso. O Senhor é nosso Deus. Nós queremos estar nesse lugar onde nós dependemos totalmente do Senhor, onde o favor do Senhor nos alcança, onde o Senhor faz a grande obra, que faz a gente sentir a alegria de depender de Ti. Pai, em nome de Jesus, olha agora, Pai, para cada um daqueles que pelas circunstâncias e até mesmo por uma disposição própria, tem estado no lugar de humildade. Olha para esses, ó Deus, que têm continuamente clamado o favor do Senhor, têm pedido para o Senhor, têm olhado com esperança na Tua direção. Olha para esse que persevera, que está ali te buscando. Esse que tem fé que o Senhor vai fazer. Olha para esse, Deus, que deixou de lado todas as ferramentas para que o Senhor abra o caminho, para que o Senhor opere, para que o milagre aconteça. E pela Tua misericórdia, Deus, que manifeste o Teu poder sobre essas vidas. Que manifeste o favor do Senhor. Que manifeste a bênção do Senhor. Que manifeste o milagre do Senhor. E que esses Teus filhos, ó Deus, possam testemunhar, possam ser como Paulo, que creem e contam a própria história, ao declarar que a graça do Senhor nos basta. Que faça o Senhor, Deus, nessas vidas, e para que outros sejam impactados através dessas vidas. Porque verdadeiramente, Deus, é quando nós somos fracos que o Senhor nos fortalece. Que assim seja, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.
Vamos ficar em pé, vamos orar. Encerrando. Que você possa sair daqui hoje com esse sentimento de que o favor de Deus é suficiente na sua vida. Que a graça de Deus basta. Que Deus envolva você. Que você tenha alegria por essa verdade. Amém? Senhor Deus, obrigado pelos momentos que nós tivemos na tua casa. Obrigado, Deus, por toda a providência, por todo o sustento do Senhor. Obrigado, Deus, por podermos aqui adorar o teu nome, podermos orar, clamar a tua presença. Podemos, ó Deus, viver nessa comunhão, nessa unidade aqui com os irmãos. Te louvamos por tudo isso, Deus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos leve debaixo do teu amor, do teu cuidado, que o Senhor nos sustente. Que esse lugar espiritual que o Senhor nos convida para estar, a gente possa permanecer. Afinal, é o melhor lugar para estarmos. É nos pés do Senhor, na total dependência do Senhor. Que a gente permaneça nesse lugar, alcançado então pela tua mão, alcançado pelo Senhor. Cuida, Deus. Cuida de cada um de nós. Sustenta cada um de nós. Que seja uma semana abençoada, uma semana dirigida, cuidada pelo Senhor. Que as nossas escolhas glorifiquem o teu nome. Nós dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.